Essa semana eu abri uma caixinha de perguntas aqui no Instagram sobre carreira e o que veio, assim, como tema principal foi sobre constância. Então, muitos de vocês me mandaram várias mensagens falando: Luara, minha maior dificuldade ao pensar sobre a minha transição de carreira é como manter a constância. Eu não sei como manter a constância, eu tenho dificuldade de ser constante. Eu inicio algo, paro no meio do caminho, começo uma dieta, paro, entro na academia, vou só na primeira semana, depois nem vou mais. Então eu percebi que uma dúvida, assim, acho que a principal dúvida, né, de vocês é sobre manter a constância. Então hoje, nessa live, nós vamos falar sobre como manter a constância. Como você pode ser uma pessoa que inicia algo e finaliza seus projetos. Como você pode ser essa pessoa que inicia novas coisas e vai até o fim. Que inclusive até motiva outras pessoas e não para no meio do caminho, beleza? Então hoje nós vamos falar aqui sobre constância. Quem tiver dúvida também já pode mandar, tá bom? Porque a gente precisa entender como que o nosso corpo funciona, né? Qual o mecanismo, quais ações comportamentais que a gente pode estar implementando e colocando em prática pra gente ser uma pessoa constante nos nossos projetos. E não dar start em vários projetos e não conseguir sustentar nenhum, porque isso é pior. Sabe? Você começa em diversos projetos, mas não consegue sustentar até o fim. Oi, André, saudade de você, querido. Então, pessoal, acho que agora a gente precisa focar para entender melhor como que funciona o nosso corpo, como que funciona o nosso comportamento pra gente saber, olha, eu consigo ser constante nessa área, Luara, essa área eu não tô sustentando por outros motivos. E aí sim, a gente consegue ficar, né, um pouco mais livre e conseguir iniciar e finalizar nossos projetos. Então, eu sou uma pessoa que acho que é interessante falar sobre isso com vocês, porque eu sou uma pessoa que tento manter a constância na minha vida, e em diversas áreas da minha vida, tá? Nunca foi assim, tá? Não é uma coisa que eu já nasci sendo a pessoa constante, que faço tudo e termino tudo. Não, não é assim que funciona. Por vários anos da minha vida, eu fui essa pessoa inconstante. Por vários anos da minha vida, eu fui sim essa pessoa que inicia a academia, vai só na primeira semana, depois não aparece mais, que inicia uma dieta, depois nem lembra que estava de dieta, que inicia um curso e não consegue sustentar até o fim. Então, eu era essa pessoa. Então, o que eu fiz, né, que eu posso dizer para vocês que seria um primeiro passo para que vocês comecem a incluir na vida de vocês a constância? O que eu fiz? Foi quando eu aumentei meu nível de consciência sobre o que eu estou fazendo. Ou seja, eu comecei a entender por que eu faço determinada coisa. Então, se eu entrei na academia, por que eu entrei na academia? Tem que ter um motivo, tem que ter uma motivação. Eu preciso compreender por que aquilo é importante pra mim. Eu preciso compreender qual o sentido daquilo na minha vida. Porque se eu não consigo compreender qual o sentido daquilo na minha vida, com certeza eu vou desistir no meio do caminho. Né? Muito provavelmente eu vou começar animada, toda animada, vamos começar a academia. E daqui a pouco eu vou começar, a desistir. Porque eu vou desanimar. É óbvio, porque eu não vou ter clareza do que aquilo é realmente importante pra mim. E sabe, gente, no meio do nosso dia, ao longo das nossas semanas, dos meses, posso dizer até dos anos, aparecem tantas coisas na nossa vida que nunca vai ser o momento ideal para iniciar aquele projeto. Sabe? Então, quantos de vocês que querem, né, tem um sonho, às vezes, de cursar uma graduação, de cursar um mestrado, sabe? De entrar numa autoescola, de fazer um curso, de fazer uma transição de carreira, de embarcar no empreendedorismo, mas tem medo de não conseguir sustentar isso ao longo do tempo? Quantos de vocês? Muitas pessoas. Por quê? Porque, na verdade, a gente quer muitas coisas, mas a gente não tem ainda total clareza por que aquilo é importante pra gente. Quando você começa a entender isso, tudo muda. Vou dar o meu exemplo, por exemplo, nessa área mesmo da dieta, né? Então, eu fiquei muito tempo querendo fazer dietas que não combinavam comigo. Porque não existe só uma dieta. Existem várias formas de você se alimentar melhor e atingir o seu objetivo. O que você precisa? Entender qual que funciona para você. Entender qual é aquele conjunto de ações comportamentais que cabem na sua vida hoje. Que realmente fazem sentido para você hoje. Que realmente você consegue sustentar hoje. Quando você começa a compreender isso, aí você começa a fazer as ações comportamentais corretas. E aí você sustenta por longo tempo. Aí você sustenta a longo prazo.
Então, eu, por exemplo, há alguns meses atrás, né, eu fiz terapia com uma psicóloga e a gente falou especificamente sobre essa área alimentar da minha vida. Então, ela me passou, assim, várias tarefas para fazer, foi muito interessante nesse sentido, porque eu fazia várias tarefas, até estava mexendo nisso aqui agora cedo, tenho até algumas coisas aqui, porque eu começava a escrever por que era importante para mim estar nesse momento de mudança alimentar. Por que isso era importante? Aí eu colocava o meu objetivo, mas não só o objetivo. Eu colocava também o que eu precisava fazer para atingir esse objetivo, né? O que iria me ajudar a chegar lá. Eu colocava também os meus sentimentos, quais eram os meus sentimentos, né? Quais eram eles? Quais eram esses sentimentos específicos para atingir esse objetivo e o porquê. O porquê que eu fazia isso e o porquê que eu me sentia assim. Por que eu me sentia desse jeito? Por que eu tinha essa ação comportamental? Gente, quando você começa a ter clareza, sabe? É como se você realmente descobrisse algo dentro de você que, pronto, agora eu entendi. É por isso que eu não consigo dar continuidade. Agora eu entendi por quê. E aí você consegue mudar isso, né? Você faz uma remodelação disso. Mentalmente mesmo. E isso se reverbera em ações comportamentais. O seu comportamento muda. Então é muito importante que tenha clareza dessa parte também mental, porque quando você consegue inserir o seu emocional naquilo, o seu comportamento altera. Então, por exemplo, eu colocava que um dos meus objetivos era emagrecer. Então tá, eu tinha um objetivo emagrecer. Então o que eu precisava fazer para aquilo? Deixar alguns alimentos preparados, né, previamente, porque eu sabia que se eu chegasse na cozinha com fome, eu ia comer o que eu tivesse vontade de comer e geralmente não é algo muito saudável. Aí eu comecei a entender quais eram as principais situações que aconteciam na minha vida que eu desistia no meio do caminho, que eu me sabotava. E que eu não continuava em busca do meu objetivo, né? Que eu não era constante em busca do meu objetivo e me sabotava. Aí eu comecei a fazer o quê? Fiz outra tarefinha, que é muito importante, que vocês podem fazer aí também de acordo com o objetivo de vocês, para você manter essa constância ao longo do tempo. Então eu colocava situação, sentimento e o pensamento. Então a situação qual era a situação? Hora do almoço. Então, por exemplo, a minha situação ali, que era um problema para mim de manter a constância naquele meu objetivo, hora do almoço. E qual era o sentimento que eu tinha? O sentimento que eu tinha era de que eu tenho que fazer algo para comer rápido, que eu preciso suprir a minha necessidade alimentar, mas eu não tenho tempo e eu não quero parar para fazer comida, eu não tenho tempo para isso, que saco, eu tô perdendo meu tempo, eu não quero dedicar muito tempo para isso. E aí qual era o meu pensamento? Esse era o meu sentimento. Qual era o meu pensamento? Vou fazer então algo rápido, porque eu não quero perder tempo, vou fazer algo muito gostoso para poder satisfazer a minha vontade. E aí o que eu fazia? Acabava consumindo um alimento que não era tão saudável para mim. Então eu conseguia ser constante na minha dieta? Óbvio que não. Eu não conseguia ser constante. Às vezes eu não conseguia sustentar nenhuma semana. Sério? Eu não conseguia sustentar nenhuma semana. Por quê? Porque eu não tinha clareza do porquê que eu estava fazendo aquilo. E na verdade eu nem tinha clareza do porquê eu desistia no meio do caminho. Então, por muito tempo eu não conseguia sustentar uma reeducação alimentar porque eu não tinha clareza do meu objetivo. E aí eu era a Luara inconstante nos meus objetivos. Então, nos meus objetivos alimentares, eu era uma Luara inconstante. Eu não conseguia dar continuidade. Eu não conseguia sustentar uma semana, um mês, um ano. Nossa! E aí, se eu não conseguia sustentar por uma semana esses novos hábitos, eles realmente virariam um hábito na minha vida? Porque o hábito é aquilo que você faz automaticamente, sem nem pensar. É um hábito. Você pega e faz, né? Já está inserido na sua rotina. Só que quando a gente quer mudar um hábito, a gente precisa ter um outro hábito para substituí-lo. Certo? A gente transforma um comportamento com outro comportamento. Então, a gente muda um hábito com outro hábito. Então, vou dar um exemplo básico. Se você tem o hábito de beber refrigerante toda vez que você come, você pode trocar esse hábito por beber água, por exemplo. Eu, particularmente, não bebo nada. Eu prefiro consumir a minha alimentação, comer primeiro, depois beber. Mas, enfim, aí tem vários estudos que falam, quando você coloca líquido, limpa as pupilas gustativas e não sei o que. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Mas a verdade é que muda-se um comportamento
com outro comportamento. Transforma-se um hábito com outro hábito. Então, se eu não conseguia sustentar o meu novo hábito por 7 dias, eu não conseguia sustentar por 7 dias, como que eu ia transformar isso em um novo hábito para minha vida? Nunca. Assim é com a sua carreira. Se você não consegue sustentar por uma semana a transformação da sua carreira, se você não consegue estabelecer os seus objetivos profissionais e sustentá-los por uma semana, como você vai conseguir fazer com que a sua carreira faça parte da sua vida e você seja mais feliz com isso e você se sinta realizada profissionalmente? Então eu vejo pessoas que falam, Lu, eu quero sim fazer a transição de carreira, eu quero fazer minha transição de carreira, só que eu tenho muito medo de sair do meu emprego fixo, dessa empresa, e empreender e não dar certo. Ok, se você não consegue sustentar por uma semana esse lugar do empreendedorismo, buscar as informações necessárias, ter clareza do porquê realmente você quer empreender, realmente eu não sei se você vai conseguir sustentar por muito tempo. Na verdade, eu nem sei se você vai conseguir sustentar por um mês, que dirá por 1, 2, 5, 10 anos da sua vida. Então isso é algo pra gente pensar assim, tá? Por isso que eu não gosto dessa coisa do forçado. Ah, quem quer faz, quem quer consegue, vai lá, joga a pessoa lá no meio do palco e ela se vira. Calma, nem sempre é assim. Pra uns pode ser que funcione bem esse empurrãozinho, pra outros não. Pra outros esse empurrãozinho pode ser adoecedor. Para outros, esse empurrãozinho pode ser realmente muito difícil para que ele lide aí ao longo da vida dele. Então vamos parar e vamos pensar. Lu, eu quero ser constante nesse meu objetivo, só que eu não consigo. O que eu faço? Primeiro, você tem clareza por que isso é importante para você? Então, se você quer fazer sua transição de carreira, você quer sair do seu emprego e você quer empreender, por que é importante você empreender? Ah, eu quero empreender porque eu quero ter mais tempo livre. Tá, 1 ponto. O que mais? Ah, eu quero empreender porque eu não quero ter mais chefe. Tá, 2 pontos. O que mais? Ah, eu quero empreender porque eu não suporto meus colegas de trabalho, quero trabalhar só pra mim. Beleza, outro ponto. O que mais? Ah, eu quero empreender porque eu não quero mais ter dívidas e... Enfim, você vai ter um monte de coisas. Aí você vai pegar todos esses pontos e vamos lá. No empreendedorismo, você vai ter... Qual é a sua flexibilidade de horário? Ah, eu vou ter que trabalhar bastante também, principalmente no início. No início eu vou ter que trabalhar muito, porque você vai precisar construir um nome, você vai precisar ser conhecido, você vai precisar transformar ali a tua realidade, que até então as pessoas não te conhecem como um empreendedor. Então, o número de horas investido ao trabalho é enorme. É um número de horas muito maior do que somente 8 horas dentro da empresa. Tá? Está disposto a isso? Ah, porque eu não vou trabalhar porque eu não gosto dos meus colegas de trabalho. Empreendedor, querido, dependendo do que você vai fazer, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa aqui. Vai ter que engolir sapo, sim. Atendimento ao cliente, às vezes você é o keep. É você que é a menina que atende, você é a recepção, você é atendimento ao cliente, você é quem faz as contas do mês, você é quem paga as contas, você que recebe dinheiro, você que faz a cobrança, você que faz tudo, você que faz o envio, dependendo do que for. Querido, eu keep. Então vamos avaliar se realmente você vai ter esse diferencial ao longo do tempo da sua vida. Então vamos avaliar se transitar de carreira, da carreira CLT para o empreendedorismo, você vai realmente eliminar todos esses fatores que você está dizendo para mim que são os fatores prejudiciais e é por isso que você quer definitivamente sair do CLT. Então vamos avaliar isso. Você está disposto a essa mudança? Porque toda mudança, gente, é sofrida mesmo. Toda mudança dói. Só que sabe o que dói mais do que mudar? É você passar 5 anos da sua vida, 10 anos da sua vida e olhar para trás e falar, caramba, nada mudou. Caraca, se eu tivesse começado em 2010, agora em 2022, hein, eu já estaria como? Se eu tivesse começado em 2020, se eu tivesse começado na pandemia, agora, olha o que eu já teria conseguido conquistar. Então, gente, é isso que eu falo, nunca vai ter um momento correto. Por isso que manter a constância é uma decisão. Você não vai ser constante com um monte de firulas, não, é uma decisão, você decide isso. Então, quando eu decidi lá atrás, alguns anos da minha vida, eu quero estudar, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, foi uma decisão. Você acha que eu não pensei em desistir? Claro que eu pensei, principalmente nas partes mais difíceis. Porque nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente está totalmente disponível para algo novo, nem todo dia a gente está com vontade mesmo para estudar, para fazer uma leitura, para escrever, nem todo dia. Mas se você tem um objetivo, se você tem um alvo e você entende por que aquilo é importante para você,
você vai dar continuidade. Você vai dar continuidade. Só que qual é o problema? A gente estabelece um monte de objetivos, mas nem sequer entende por que aquilo é importante pra gente. A gente nem sequer para avaliar o porquê a gente quer aquilo. Então eu conheço um monte de gente que vem falar comigo, eu quero muito fazer um mestrado. Você quer? Por quê? Porque eu quero fazer, não é legal? Eu não sei, não é legal. Qual é o seu objetivo profissional? Porque dependendo do seu objetivo profissional, por que você faria um mestrado acadêmico? Não tem nada a ver. Não, mas é porque eu quero fazer porque a pessoa não tem clareza. Na verdade, ela nem quer fazer aquilo. Ela tá indo numa onda, ou ela ouviu alguém falar, achou que é maneiro, ou ela tá se comparando com alguém que nem deveria se comparar, porque é uma pessoa que tem uma realidade de vida completamente diferente, tem objetivos completamente diferentes do que o dela. Então, se você continuar comparando a sua carreira com a outra carreira, realmente a sua nunca vai pra frente, porque nunca vai estar boa o bastante para outras. E qual é o pior? A maioria das pessoas não se comparam com uma só. As pessoas se comparam com 2, 3, 4, 5 pessoas diferentes. Então, imagina você se comparando com 5 pessoas diferentes, com 5 formações diferentes, você comparando a sua, querendo só o lado bom de cada uma delas. Então eu vou me comparar com uma atleta. Caramba, eu tinha que correr 21 quilômetros todos os dias, porque aquela atleta, aquela menina, ela corre. Cara, mas esse é o trabalho dela. Essa menina faz isso várias horas por dia. Ela se prepara para isso, toda a alimentação dela é voltada para isso. Ela tem pessoas que a ajudam para isso. Ela ama fazer isso, é o sonho dela atingir esse objetivo. Talvez você nem goste de correr. Por que você tem que correr os 21 todo dia? Não faz sentido. Aí você compara o teu físico, a tua disposição com essa atleta. Aí na vida profissional você vai se comparar com um grande empresário que às vezes veio com a família dele, já tinha construído aí quase um império, ele herdou isso, ele só tocou, não que seja uma coisa simples, mas ele tocou aí as questões da família dele e foi crescendo, e a família dele já tinha um nome, sobrenome já era conhecido, o pai já tinha deixado ali um bom dinheiro para investimento, ele só foi reinvestindo aquele dinheiro, porque a gente sabe que quem tem dinheiro ganha mais, né? Porque a gente consegue investir, consegue fazer outras coisas. E aí você tá comparando você, que é o primeiro da família que cursou o ensino superior, que ninguém da sua família tem uma formação, que ninguém da sua família, né, não teve a oportunidade do estudo, e você foi o primeiro a conquistar isso, veio de escola pública, estudando brizolão, almoçava no colégio, e com muito esforço foi, sua mãe dava faxina para pagar o curso de inglês, com muito esforço aprendeu umas 2, 3 palavrinhas ali de inglês, não manja muito bem, mas dá ali pra ouvir uma musiquinha e fingir que tá cantando, e vai, aí você está comparando os teus bens financeiros aos 30, 40 anos de idade com essa pessoa. Ótimo, né? Tudo a ver. Dá pra comparar, que é uma beleza. Então vamos lá, então você já tá uma pessoa que já tem 2 áreas da sua vida que já são completamente frustradas, que é a tua área da disposição, do físico, né, do bem-estar físico e mental, e também a tua área profissional, completamente frustrado. Já vive frustrado nessa área. Aí você vai começar a evidenciar outras áreas da sua vida, já que essas 2 áreas para você não é nada. Porque você não atinge, você não tem uma mega empresa e um carro top. E você também não tem, cara, o físico ali de correr 21 km todo dia. Você acorda tarde, ou você, cara, não tem essa disposição, enfim, você não gosta. Precisa correr. Eu, particularmente, também não gosto, não preciso disso. Então você já tem essas 2 áreas. Vamos lá. Vamos continuar essa pessoa que vem me procurar para mentoria de carreira dizendo que é uma pessoa inconstante, que ela não consegue dar continuidade aos objetivos dela. Vamos para outra área, área pessoal. Agora vamos para a área pessoal. Aí na área pessoal você tem um casamento da vida real. Qual o casamento da vida real? Que tem briga assim, que tem um arranca-rabozinho, o casamento da vida real que tem aquela coisa, vamos juntar, vamos pagar todas as contas, tem mês que sobra pra ir pro restaurante, tem mês que não sobra, tem mês que sobra um pouquinho pra fazer uma viagem, tem mês que não sobra, tem mês que sobra pra fazer uma coisa a mais, outros não, você vai apertando um pouquinho dali, apertando um pouquinho dali, às vezes você tem criança pequena em casa, que é mais difícil ainda, e aí você começa a olhar o quê? O amiguinho lá do Instagram que posta a esposa perfeita, o marido perfeito, a casa dos sonhos, que você não sabe como eles chegaram até ali e você, na verdade, nem sabe se é assim mesmo. Se é assim mesmo, porque eu, que posso dizer pra vocês que há mais de 10 anos da minha vida estudo interação humana, relacionamentos, comportamento humano, não é possível se viver nesse formato aí que a gente vê da vida do Instagram. Por quê? As pessoas são diferentes.
Nós somos pessoas diferentes, com constituições de vida diferentes. Nós crescemos em lares diferentes, em culturas diferentes, com comportamentos diferentes, em momentos diferentes. Então, às vezes, por exemplo, eu aqui em casa, eu e meu esposo, nós temos 10 anos de diferença. Então, eu tenho 30, ele tem 40 anos. Então, nós vivemos em momentos diferentes. Às vezes ele fala pra mim de desenhos, lembra do desenho e tal? Eu falo, não, claro que eu não lembro. Não é da minha época isso, nem lembro disso. E ele, como assim você não lembra? Eu falei, eu não lembro, nunca vi isso, nem nunca ouvi falar disso. Então, são épocas diferentes, ainda tem isso, né? Porque a gente esquece disso, ainda tem isso. Então, nós somos pessoas completamente diferentes. Aí, o que a gente quer? O casamento perfeito. Que a gente vê um monte de pessoas, né, atrizes e globais e tudo mais, o que acontece quando a gente menos espera, fulano se separou. Ué, mas separou, a gente não era perfeito, o casamento não era perfeito, não era o casal do ano. Por quê? Aí você já vai para a terceira área da sua vida que você começa a frustrar. Então você começa a se frustrar na terceira área. Então você se frustra no seu bem-estar físico, porque você se compara com a atleta lá, que faz isso, que esse é o trabalho dela, inclusive. As 8 horas que você passa por dia sentadinha nessa cadeira fazendo o seu trabalho, ela passa treinando, se especializando, se qualificando para a corrida dela. Tá? Esse é o trabalho dela. Aí você se compara nisso, você já frustra. Depois você se compara com um grande empresário que pegou a herança do papai e da mamãe e cresceu. E não que isso seja ruim, tá? Ele pode ser um grande profissional de sucesso e ajudar muitas pessoas, oferecer empregos a muitas vidas, isso é legal. Mas você tá se comparando. E depois você vai pra sua vida pessoal. Aí você acha que também seu casamento tá horrível. Que a sua casa é feia, que você não tem nada. Só que você tá se comparando. E, gente, aí imagina a vida de uma pessoa que já tem essas 3 grandes áreas da vida frustrada. A área pessoal, a área profissional e essa área do bem-estar físico, né, que é a autoestima. Que também é a grande pitada aí que a gente precisa para se motivar todos os dias. Você imagina como vai ser essa pessoa? Essa pessoa vai ter que procurar uma válvula de escape, porque a gente não consegue prender tudo. A gente precisa, né, jogar. E pode ser em várias coisas que ela pode fazer isso, tá? Ela pode fazer isso, talvez, em pontos positivos, como uma atividade física, sabe? Algo assim. Ou isso pode se transformar em uma compulsão alimentar, ou isso pode se transformar também em algo específico com drogas, com bebidas, com frequentes sentimentos de frustração, com frequentes sentimentos de inferioridade. E aí a pessoa não consegue avançar nada na vida dela. Nada na vida dela. E aí, Luara, tá bom, eu identifiquei que eu sou assim. Eu sou essa pessoa. Realmente, Luara, eu me comparo mesmo. Me comparo, fico triste, fico frustrado. O que eu faço? Então, vamos lá. O que você precisa fazer? Ter clareza dos seus objetivos. Porque como você começa a olhar mais pra você, quando você começa a olhar mais pra si, quando você começa a prestar mais atenção nas suas coisas, você acaba diminuindo a quantidade de tempo disponível para prestar atenção nas coisas do outro. Então, como você faz isso? Pega aí seu caderninho e estabelece os seus objetivos. Começa a buscar informações sobre os seus objetivos. Começa a ver o que isso agrega para você, para sua realidade de vida, para quem você é hoje. E no que você quer ser constante? Tem algo na sua vida que você quer dar continuidade ao longo do tempo, mas tem medo de desistir de novo? Às vezes eu vejo pessoas que têm até vergonha de falar para outra pessoa que vai iniciar algo porque tem medo de desistir. Não vou nem falar porque se eu desistir ninguém vai saber. Às vezes você precisa falar, porque você falando vai te dar a motivação de pronto, agora já falei, agora não tem jeito, agora eu vou ter que fazer. Agora não vou poder desistir. Pode ser que funcione como um mecanismo aí que te ajuda, que dê esse empurrãozinho que você precisa. Mas só que, gente, você precisa testar. Não adianta você continuar com esse discurso de que tá difícil, Lara, mas tá difícil o mundo do trabalho, manda currículo, ninguém me responde, tá difícil fazer essa transição, como é que eu vou sair do meu emprego CLT para ir pro empreendedorismo, eu nem sei se vai dar certo. Cara, você tentou? Você tentou fazer isso? Você fez isso? Fiz. Você fez por quanto tempo? Fiz uma vez, mandei um currículo. Cara, você não tentou. Se você falasse pra mim, Lara, mandei 70 currículos, eu fui em vários locais, eu mandei mensagem pra várias pessoas, eu mandei mensagem pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo YouTube, eu fui no e-mail, eu peguei o e-mail da faculdade, cara, você tem que correr atrás do seu objetivo pra você se manter constante, não deixa somente o que você escuta das pessoas te paralisarem. Porque quando eu fui fazer meu doutorado, por exemplo, eu conversei com algumas pessoas e algumas pessoas falaram pra mim assim, nossa, mas doutorado é muito caro.
Aí eu falei, olha, mas tem condições de a gente conseguir uma bolsa de estudos. Aí com essa bolsa, imagina se eu consigo. É uma bolsa que eu não pago o doutorado e ainda recebo mensalmente. Recebo dentro do governo R$2.200 por mês durante 4 anos. Já é um valor que conseguiria me manter aí, teoricamente, durante esse período. E aí eu ouvi muitas palavras desanimadoras. Nossa, mas é muito difícil conseguir bolsa. Nossa, mas ninguém consegue. E aqui? E Niterói, São Gonçalo? Não tem, não. Não tem bolsa. Cara, e se eu disser pra vocês que eu sou bolsista? Não há 4 anos, mas há 6. Há 6 anos. Como você conseguiu isso? Cara, vocês têm que correr atrás. Tem gente, ó, semana um rapaz falou pra mim, eu queria muito estudar fora. Como eu faço pra estudar fora? Cara, entra no edital, vai lá no Google, vocês ficam com esse celular na mão o dia inteiro. Mexe em tudo no celular o dia inteiro. Joga um monte de joguinho no celular o dia inteiro, mas na hora de pesquisar um negócio não sabe. Cara, vai no Google, como ver um edital para estudar no exterior. Entra lá, vê o edital da CAPES, vê o edital CNPq, vê o edital da FAPERJ, vê o que precisa para estudar no exterior. O que precisa? Precisa de um curso de idioma, tem que fazer um teste de proficiência, precisa ter um currículo, a faculdade precisa ter um convênio, vai lá, pergunta. Se ninguém souber te responder, vai lá no e-mail, lá no saque, no atendimento. Sempre tem um e-mail específico que é uma pessoa que responde essas principais dúvidas, as dúvidas frequentes. Vai lá, manda um e-mail, se apresenta, tira uma dúvida. Por que eu tô falando isso pra vocês? Não tô falando no lugar de alguém que tá só falando. Eu tô falando no lugar de alguém que viveu isso. Porque eu vivi isso. Quando eu quis estudar fora para Portugal e eu fui conseguir a minha bolsa, também ninguém sabia me informar. Eu fui em vários lugares, na secretaria da minha universidade, e ninguém sabia me informar muito bem como era. Então eu fui atrás. Eu fui correr atrás. Eu ligava, eu cheguei a ligar para a FAPERJ, cheguei a ligar para a Fundação de Amparo à Pesquisa, gente. A Fundação, olha só, eu tô ligando, porque eu quero saber se tem alguma bolsa, tem algum incentivo do governo aí pra gente estudar fora, como é que faz? E ali eu consegui várias informações que inclusive foram até interessantes para outras áreas da minha vida. Então, é isso, é buscar, é levantar, ir lá. Então, quando você tem alguma dúvida, eu sei que às vezes você quer ligar, é facilidade, eu sei que às vezes a gente quer mandar um WhatsApp, porque é mais fácil, manda uma mensagem, eu mando um e-mail, mas às vezes a gente precisa levantar e ir lá. Às vezes você precisa disso, você precisa levantar e ir até o local, que no caminho as coisas até se ajeitam. Mas você precisa tomar essa iniciativa e entender de verdade porque aquilo é importante pra você. Porque às vezes aquilo nem é o importante pra você e às vezes você realmente, com a sua rotina de vida, você nem pode parar pra tocar isso agora. Então, esse exemplo que a gente estava falando aí da atividade física, às vezes você é aquela pessoa que se mantém frustrada, né? De entrar várias vezes na academia e não conseguir sustentar por nem um mês de atividade física corretamente, né? Diária. Às vezes é porque o momento que você está entrando na academia nem seja o momento correto para a tua vida hoje. Talvez hoje seja o momento de você fazer uma atividade talvez mais em casa, uma coisa mais rápida, de 20, 30 minutinhos, rapidinho, dentro de casa, na sala mesmo, sabe? Pula ali, agacha, faz uma atividade mais rápida, porque a rotina que você vivencia não dá conta de inserir isso. Mas é um período. Tudo na nossa vida são fases. Já viu as estações do ano? Por que uma fase é mais fria, uma fase é mais quente, uma fase tem mais flores, outras tem mais frutas? Então a nossa vida é assim também. Até os nossos hábitos alimentares. Então tem épocas do ano que tem muita daquela fruta específica. Então isso quer dizer o quê? Consuma mais essa fruta nesse momento do ano. Tem um motivo para isso, certo? Então, vamos começar a pensar assim. Pois é, Luara, talvez eu não tenha conseguido ser constante na minha vida porque eu estou inserindo um monte de atividades que eu não consigo sustentar. Então você tem que fazer o quê? Gerenciamento do tempo. Então, se manter constante, ela está alinhada ao estabelecer objetivos e gerenciar bem o seu tempo. Se você não tiver esses dois alinhamentos, você não consegue ser constante. Você vai parar no meio do caminho. Desculpa te falar. Desculpa, sei que você está animada aí, que vai começar, mas posso te falar? Você não vai conseguir sustentar por 1, 2, 3, 4 anos. Não vou conseguir sustentar. Não vou conseguir sustentar. Eu hoje, Luara, entendo que a atividade física é importante para mim. Tenho tempo de ir para academia hoje? Não. Tentei. Consegui? Não. Frustrei. Comprei um monte de roupa bonita de ir pra academia porque eu achei que fosse me motivar. A roupa tá aqui guardada. E nem usar eu estou usando. Mas o que eu inseri na minha rotina? Fazer a minha atividade física em casa. Faço 3 vezes na semana. Poderia fazer todos os dias da semana? Fazer os 5 dias, né? De segunda a sexta? Poderia. Mas eu sei que eu não vou conseguir sustentar. Então, pra que eu vou fazer de segunda a sexta? Pagar de segunda a sexta e faltar 2 dias na semana?
faltar um dia na semana. Prefiro fazer 3 e me manter focada. E ser constante nos 3 dias da semana, que é o que eu consigo sustentar nesse momento da minha vida, nessa minha fase. É o que eu consigo sustentar. Talvez daqui a alguns meses, um ano, eu consiga fazer 5 vezes na semana. Talvez eu tenha que diminuir para 2 vezes na semana. Talvez eu só consiga fazer no sábado e no domingo. Talvez eu não consiga mais dias da semana. Vou ter que fazer atividade física sábado e domingo, tá tudo bem? Porque meu corpo nem sabe o que é sábado e o que é domingo. Ele só vai entender que tem atividade física e vai sustentar. Isso vai me gerar benefícios lá na frente. Por que eu faço atividade hoje? Porque eu sei que isso vai me gerar benefícios daqui 5, 10 anos na minha vida. Tá? Não é só pro agora. Não adianta a gente olhar só pro presente. A gente tem que pensar lá na frente. Então você tem que pensar assim: o que mudaria na minha vida se eu me mantesse constante nesse meu objetivo hoje? Lu, eu tenho um objetivo, que é crescer com minha empresa. Eu sou empresário, eu quero crescer com a minha empresa, quero fazer uma mentoria ali para eu crescer mais, sabe? Aumentar o meu nível de autoconhecimento, preciso me conhecer, saber quais são os meus talentos, saber quais são os meus pontos fortes, saber no que eu preciso melhorar. Eu quero isso, eu quero me manter constante nisso. Quer uma dica? Estabelece esse objetivo e entenda o porquê você quer isso. Não adianta ser, eu quero só porque eu quero. Não, você precisa ter uma clareza. E se for difícil para você identificar aí dentro o porquê realmente você quer aquilo, e eu entendo, porque é realmente difícil mesmo, porque a gente não tem esse hábito de fazer esse exercício, né, de reflexão. Para um pouquinho para fazer. Peça ajuda, então. Lu, então eu vou ter que fazer uma sessão de mentoria, de autoconhecimento, porque eu não tô conseguindo me entender. Não, beleza, isso não é vergonha para ninguém. Não é vergonha para ninguém. Eu faço isso, eu fiz isso, eu tô mostrando pra vocês aqui as coisas que eu fiz, ó, quando eu fui fazer a minha sessão para meus hábitos alimentares. Eu tentei mudar meus hábitos alimentares, não conseguia sustentar nem uma semana. Eu escrevi no papel que eu ia comer durante a semana, eu não conseguia nem comer aquilo, não conseguia sustentar. Nem uma semana, que dirá um ano. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Cara, se eu não consigo sustentar por uma semana, na boa. Não é possível. Não é possível que isso não seja importante pra mim. Então você precisa entender realmente com clareza do porquê realmente aquilo é importante. Porque quando você conseguir fazer isso, você vai ver como vai mudar. Que foi o que aconteceu comigo. Quando eu consegui entender realmente, eu tô comendo, não é porque eu tô com fome, não. Agora eu tenho que assumir, eu tô comendo as minhas emoções. Eu como as minhas emoções. Então, se eu estou comendo as minhas emoções, no que realmente eu preciso regular para eu poder parar de comer aquilo que eu não devo comer? É só a comida? É só ter na geladeira? Claro que não, são as minhas emoções. Então, se esse medo de mudar de área, se esse medo de transitar de carreira é um medo, porque eu lembro lá na infância as coisas que meu pai me dizia, você não vai dar nada, você não vai ser ninguém, você nunca vai ter nada. O que eu preciso mudar? É só fazer um novo currículo? É só atualizar meu currículo? Não! É trabalhar esses traumas pessoais que ficaram na sua infância. Então, se eu tenho uma dificuldade de ir para um novo emprego, porque eu tenho uma dificuldade há alguns anos da minha vida de relacionamento interpessoal, eu tenho uma dificuldade de lidar com pessoas, eu tenho uma dificuldade de ter paciência até com o outro, o que eu preciso fazer para eu mudar de emprego e ter um cargo de alta liderança nele, por exemplo? É só alinhar meu currículo? É só fazer um curso de oratória? É só fazer um curso de capacitação? É só fazer um curso novo? Não! É trabalhar essa minha dificuldade de interação interpessoal. Tá entendendo onde eu quero chegar? De verdade? Quem tá entendendo, coloca aí na live. Tô entendendo, Lara, entendi, ok, agora foi. Pra eu poder, até pra servir de feedback pra mim, pra eu entender que vocês estão conseguindo acompanhar. Porque não adianta. O que acontece? Você não se mantém constante até atingir o seu objetivo, porque, na verdade, você não tá indo ali no que realmente precisa ser feito para você atingir o seu objetivo. Você está trabalhando outras coisas que não precisam ser trabalhadas. Então, se você é aquela pessoa que fala, eu não vou fazer atividade física, eu não vou sozinha. Eu não vou para academia sozinha. Sozinha eu não vou. Se minha amiga não for, eu não vou. Só que você quer ir para academia, o que você precisa? Encontrar só uma amiga para ir para academia com você? Não, porque isso é uma coisa transitória, porque ela pode parar de ir a qualquer momento.
E você não pode viver dependente dela. Você precisa entender qual é a sua dificuldade que você não consegue parar e dedicar um tempo para si. Você precisa da companhia de outro. O que aconteceu na sua vida que te faz demandar tanto da companhia de um outro para você prosseguir rumo aos seus objetivos? Sendo que o objetivo é seu. Então é sua responsabilidade correr atrás dele. O objetivo é seu. É sua responsabilidade fazer ele acontecer. O objetivo é seu. A realização pessoal está dentro de você. É sua responsabilidade fazer isso acontecer. Não minha. Nem como sua mentora de carreira. Nem como a sua mentora. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é te ajudar a fazer isso consigo mesmo. Não te fazer também viver dependente de mim. Se fosse assim, eu faria uma mentoria anual. A pessoa faria mentoria comigo durante 5, 6, 10 anos de mentoria. Toda semana ela faria mentoria comigo durante 10 anos. Não é esse o meu objetivo. Não é esse o meu objetivo. É que você venha, entenda. E assim, isso é muito individual, isso é muito pessoal, é pra cada um. Não adianta eu falar que existe uma fórmula mágica, não existe. A fórmula mágica da constância é pra cada um. É você entender por que aquilo é importante pra você. É você entender o que você precisa pra avançar naquilo. É você entender quais são as barreiras que estão te atrapalhando de avançar, por que aquelas barreiras estão ali e por que você não tá conseguindo suprir elas da maneira necessária, porque barreiras vão vir sempre. E aí, quando você entende isso, acabou. Nada mais na sua vida. Cara, você não tem noção. Gente, você não tem noção como isso vai mudar na sua vida. Destravar algo assim, sabe? E sensacional. Um exemplo para isso, um exemplo prático, eu gosto de trabalhar com exemplos porque a gente consegue ver bem. Por exemplo, eu fui convidada há pouco tempo para trabalhar com uma mentoria específica que eu nunca tinha feito. É um tipo de cargo, é um cargo de alta liderança, é algo específico que eu nunca tinha feito. Nunca. Aí essa pessoa veio pra mim, Laura, olha só, eu tô com uma oportunidade e eu queria te indicar. Eu tô com uma oportunidade e eu queria te indicar pra essa vaga, pra você ir lá fazer uma mentoria com essa pessoa específica. Aí eu olhei aquilo ali e falei, cara, eu não tenho nenhuma experiência nisso. Tem nenhuma experiência nessa área. Eu não tenho experiência nessa área com alta liderança, nesse sentido que essa pessoa queria. Só que eu respondi, sabe o quê? Vamos fazer o seguinte, experiência prática eu ainda não tenho não, mas eu me comprometo em estudar, em aperfeiçoar e dar o meu melhor nessa oportunidade que você está me dando. Se fosse antes, o que eu iria fazer? Infelizmente isso eu não atendo, isso eu não faço. Isso eu não faço. E aí eu não ia conseguir chegar a esse objetivo. Então assim, olha como é importante que você se conheça e saiba os seus limites. E sabe, na hora que eu li ele, eu falei, cara, eu não tenho experiência nisso, mas achei uma coisa legal, hein? Opa, gostei, hein? Nunca fiz, mas posso fazer. Acho que eu consigo fazer. Então, eu acho que a gente precisa parar. O ponto é esse, o ponto é que, se você se dedicar, se você fizer as coisas de acordo com aquilo que é importante pra você, ponto positivo, você vai conseguir chegar lá. Eu separei aqui algumas perguntas que vocês me fizeram sobre constância, que eu queria ler aqui pra vocês. Que uma pessoa me mandou, Laura, eu não consigo ser constante porque eu sempre perco para procrastinação. Então, olha só, é tudo que eu tô falando. Por que você não consegue ser constante da continuidade? Você tá sempre procrastinando? Porque você ainda não entendeu o quanto aquilo é importante para você. Você ainda não entendeu. Porque a partir do momento que você entender o quanto aquilo é realmente importante para você, o quanto aquilo vai ser significativo para a sua vida e para a sua carreira, você vai levantar e vai fazer. Vai parar tudo que você tá fazendo, vai levantar e vai fazer aquilo. É porque você ainda não entendeu o quanto aquilo pode ser produtivo, o quanto aquilo realmente vai influenciar na sua vida. Quer ver? De novo, a parte alimentar. Porque a parte alimentar, eu gosto muito dessa área também, apesar de não trabalhar com isso, mas eu gosto. Então, assim, pessoas que consomem alimentos que têm alto índice, sabe, de alimentos muito, muito ruins. Vou nem citar nomes aqui para não falar de marcas específicas, mas tem um líquido preto, que só o líquido já é preto. Você já vê que o negócio é bom mesmo porque o negócio é preto. É negro, líquido, e você olha assim, isso é uma coisa de comida, isso é uma coisa de comer, isso é uma coisa que eu posso me alimentar, e isso faz bem ou faz mal, certo? Então você já vê que ali é uma alimentação. Aí você continua consumindo. Por que você continua consumindo? Porque na verdade você ainda não entendeu o quanto aquilo pode ser prejudicial para a sua saúde. O dia que você entender quanto aquilo pode ser prejudicial para a sua saúde, você não vai consumir mais. Não tem problema consumir. Não tem problema, só que você ainda não conseguiu entender, você não captou, você não pegou. Tá assim, você ouviu as pessoas falarem, isso faz mal, faz mal.
problema não, um monte de coisa faz mal. Ah, isso aqui não é bom não. Não é bom não, um monte de coisa também não é boa. Você tá deixando pra lá. Ok, tudo bem, uma escolha sua. Mas quando você entender o quanto aquilo pode prejudicar, tu vai parar. Você vai parar. Você vai parar. Então, assim, às vezes, pra gente mudar o nosso comportamento, né? Algumas pessoas precisam de medidas mais restritivas nesse sentido, né? Precisam de coisas assim. É como até aconteceu, né? No nosso momento de pandemia, nós temos que usar máscara. E algumas pessoas não queriam, usavam uma resistência ao uso de máscara. E assim, quando entenderam, olha, tem pessoas morrendo. Olha, essa máscara pode salvar e salvar outras pessoas. Aí a pessoa, não, é real, eu acho que eu vou usar máscara. Então, às vezes, precisa de uma medida bem extrema para que você mude seu comportamento. Ou, às vezes, precisa de, por exemplo, que você chegue na sua casa e você pare um dia assim e veja, caraca, eu não sou feliz com o meu trabalho. Caramba, eu passo um número de horas altíssimo no meu trabalho. Eu passo, na verdade, a maioria da hora do meu dia no trabalho. Cara, eu não sou feliz, eu não sou satisfeito. Eu não vou conseguir sustentar isso por 10 anos. Olha pra tua vida daqui 10 anos. Cara, quando eu olho pra minha vida daqui a 10 anos, eu vejo, cara, o que eu tô fazendo com a minha carreira hoje? Porque daqui a 10 anos eu não consigo me ver sustentando esse trabalho que eu tô hoje. Daqui a 10 anos eu não consigo me ver sustentando o meu lugar, né, como eu estou hoje. Então, quando você começa a ter essa clareza, eu tenho certeza que isso vai te fazer mudar. Eu tenho certeza que, opa, agora eu preciso mudar. Caramba, não dá. Não dá mais pra eu me alimentar desse jeito. Não dá mais pra eu continuar nesse trabalho. Não dá mais pra eu ficar procrastinando de iniciar esse curso. Não dá mais pra eu ficar sempre deixando pra depois algo que eu posso fazer agora. Então isso é que vai virar a chave, né? E às vezes a gente fica procurando essa motivação no outro, a gente fica procurando a motivação quando a gente vê a foto do outro, quando a gente vê a vida do outro. Isso pode nos inspirar? Pode, é óbvio, com toda certeza pode. Mas o que vai fazer a nossa motivação, né? O motivar a ação, motivar a ação. O que vai me motivar a ação? Ou seja, o que vai me motivar a ter ação comportamental mesmo, a fazer alguma coisa diferente? É quando eu entendo, é quando eu compreendo, é dentro, é interno, é meu. É quando eu compreendo que aquilo realmente vai fazer diferença na minha vida, faz sentido. Igual na mentoria, quando eu peço para alguém fazer, estabelece os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Estabelece os objetivos de curto, médio e longo prazo. Aí na sessão seguinte a pessoa chega, e aí, estabeleceu os seus objetivos? Não. Ela não entendeu. Ela não estabeleceu os objetivos porque ela não entendeu. Ela não entendeu que se ela começar a estabelecer os objetivos dela, dando prazos, né, estabelecendo prazos, ela vai conseguir pensar em recursos para alcançar cada um dos objetivos. Além dos recursos, ela vai começar a pensar em pessoas, né, que também pode ser um recurso, de pessoas que podem ajudá-las nessa jornada. Ela vai começar a ver informações específicas dessa área que vai ajudá-la a alcançar todos os objetivos. Ela vai começar a ler sobre o assunto, ela vai começar a conversar sobre o assunto, ela vai começar a se interessar sobre o assunto, ela vai começar a se qualificar sobre o assunto até ela atingir o seu objetivo. Porque quando a gente quer algo, a gente precisa ter um hiperfoco naquilo. Eu, por exemplo, uso essa técnica sempre na minha vida, que é do hiperfoco. O que é isso? É quando você está fazendo uma atividade, por exemplo, tô aqui, vou fazer uma atividade de leitura. Sei lá, vou pegar esse artigo aqui, que é um artigo meu, que eu tô relendo ele, que eu vou fazer um resumo. Esse artigo aqui eu publiquei na revista Reflexão e Crítica, e eu tô relendo ele, que eu vou fazer um resumo expandido dele. Então tá, tô aqui no resumo. O que é o dar hiperfoco nessa atividade para finalizá-la de forma excelente? Eu vou parar e vou começar a leitura do meu artigo. E eu só vou finalizar essa atividade quando eu realmente terminá-la. Porque a gente finaliza a atividade sem finalizar. Sabe como é que é? A gente começa aqui a leitura, aí eu tô aqui com o celular. Aí eu comecei a leitura, né? Vamos lá. Vou pegar aqui uma caneta. Tô aqui, vou começar a leitura. Comecei a ler o celular. Aí eu já paro, olho o celular. Não, deixa eu só olhar aqui rapidinho. Tá. Deixa eu ver aqui de novo. Ih, menina, eu lembrei que eu tinha um negócio pra fazer. Peraí, deixa eu lá embaixo. Aí vou. Aí volto. Pego de novo o negócio. Ih, peraí que eu tenho que falar não sei o que com alguém. Vou lá, volto. Daqui a pouco você não dá hiperfoco. Aí, uma leitura que te demandaria talvez que 40 minutos do seu dia, demorou o dia inteiro. Ou demorou o dia inteiro e você nem terminou de ler o raio do artigo. O dia inteiro. Então, olha como a falta de foco te atrapalha. E aí você não consegue manter a constância.
realmente você não vai conseguir manter a constância. Porque você dá hiperfoco em um monte de coisas. Não dá pra ser assim. Você precisa ter um foco naquilo. Gente, falo pra vocês, que também serve pra mim, mas a gente não consegue ter foco nem dirigindo. A gente tá dirigindo, tá no celular, a gente tá dirigindo, tá falando com outra pessoa, tá digitando, tá fazendo... Olha quantas coisas que a gente faz ao mesmo tempo. Se a gente tivesse o hiperfoco naquilo, a gente seria excelente no trânsito. E às vezes a gente não é. Realmente, nós somos negligentes quando a gente pega o celular e estamos dirigindo. Isso é algo para pensar. Entendeu? E isso em várias áreas da vida. Então, quando você tira ali aquele momento para trabalhar seu gerenciamento de tempo, então você fala, eu nunca tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para atividade física, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, mas que você gostaria de ter aquele tempo. Então, quando você senta para estabelecer, para pegar ali, ó, teu caderno e anotar e escrever tudo que você tem para fazer e anotar, quando você tira para fazer isso, você não consegue ter nem hiperfoco para fazer isso. Por quê? Porque você não consegue parar e organizar nem o seu dia. Aí você diz, eu não tenho tempo para organizar meu tempo. Ok. Só que se você parasse e fizesse isso, você conseguiria gerenciar melhor o seu tempo durante a semana inteira, durante o mês inteiro. Então ontem mesmo uma pessoa me convidou para fazer uma live, a pessoa, olha, eu queria te convidar para fazer uma live. Eu falei, legal, posso sim. Aí a pessoa falou, pode ser em julho? Eu falei, quando de julho? Ela, vamos ver um dia de julho. Eu falei assim, olha, eu posso se for na última semana de julho, porque nas 3 primeiras semanas já tem outros compromissos, não vou conseguir organizar com você e tal. Aí a pessoa, nossa, então tá, então vamos já deixar marcado pra última semana de julho. Eu falei, vamos, dia tal. Então eu preciso já pensar um mês na frente. Por que eu preciso pensar um mês na frente? Porque senão eu não consigo organizar outras áreas da minha vida. E lembra, a gente não tem só uma área, a gente não tem só um papel. A gente tem vários papéis na vida. A gente tem vários papéis. Eu não tenho só o papel de Luara, que tem o papel de Luara trabalhadora. Eu não tenho só o papel de trabalhadora. Eu tenho papel de estudante também. Eu tenho papel de esposa. Eu tenho papel de amiga. Eu tenho papel de madrasta. Eu tenho papel de neta. Eu tenho papel de filha. Eu tenho papel de sobrinha, de prima. Eu tenho um monte de outros papéis na minha vida. Um monte de outros papéis. Inclusive, dentro do meu papel de trabalho, eu não tenho só um trabalho. Né? Eu trabalho em lugares diferentes, em coisas diferentes, dando ênfase em áreas diferentes. Então, gente, assim, tá boa. Não tem como. Não tem como. Eu tava com esse caderno aqui, porque eu tô pra mudar no mês que vem. Então, ó, eu vou mudar no mês que vem, eu já tô organizando algumas coisas da mudança. E tem coisas que eu falei, eu não vou levar pra casa nova, não vou. Muitos papéis, muitos textos, muitos livros que eu não vou levar. Isso aí, Camila. Papel de mentora. Eu não vou levar. Obrigada, pessoal. Rafaela, Bianca, Ana Laura. Obrigada aí, André, Fernanda. Beijo a todos. Berjan. Legal. Então, pessoal, eu não consigo sustentar isso, nem por muito tempo. Realmente não consigo sustentar. Guto, Fábio, legal ver vocês aqui. Isso aí, eu quero ver vocês executando isso, hein, gente? Quero ver vocês só aqui na live, não. Quero ver vocês executando e dando pra mim o feedback. Ó, realmente mudou minha vida. Luara, realmente mudou minha vida. Esse caderno aqui é a única coisa que eu vou guardar. Tá meio velhinho, mas eu vou guardar. Porque esse caderno foi de uma disciplina que eu fiz na UFRJ. E foi uma disciplina de análise de dados, muito específicas da psicologia. E assim, gente, esse caderno todinho é só sobre um assunto. Porque eu dei hiperfoco nesse assunto. Porque eu precisava aprender uma certa técnica de análise de dados. E eu vocês não têm noção, que eu escrevia todos os dias, eu anotava tudo, eu fazia tudo pra eu conseguir atingir. Até as canetinhas coloridas. E isso não tem muito tempo não, você vê, tem data aqui, ó. 2018, ó. 2018. Não tem muito tempo, não. Mas o que aconteceu? Como é que eu atingi esse objetivo? Porque eu dei hiperfoco nessa atividade. Foi hiperfoco mesmo. Aqui eu anotava tudo. Aqui eu fazia tudo. Vocês não têm noção para conseguir atingir esse objetivo. E foi. E deu certo. Assim é também a leitura. Muita gente me pede dicas de leitura. Ah, Luara, como é que você faz as leituras? Gente, eu tô olhando aqui. Gente, até adesivo eu colava no caderno. E não tem muito tempo não, hein? Misericórdia. Agora o negócio não tá muito não. Aqui, ó. E eu não sou muito boa nessa parte de matemática, estatística. Então, eu fiz adesivos que a pessoa colocava no caderno. Ai, meu Deus. Disfarço.
Eu até me perdi aqui. Ah, da leitura. Leitura. Dica de leitura. Muita gente me pedindo, como é que eu consigo dar hiperfoco na minha leitura, Luara? Da hiperfoco. Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tem vários artigos aqui que eu já deixo de cabeceira, que eu leio. Deixa eu deixar aqui. O que eu gosto de fazer? Tem gente que não gosta de escrever no material, né? Tem gente que não gosta de escrever no artigo, de escrever no livro, tem gente que gosta de tudo limpinho, arrumadinho. Eu sou uma pessoa que rabisco tudo. E assim, é melhor pra mim desse formato. Então, quando eu estou numa época de fazer uma leitura específica, eu preciso ler sobre aquele assunto, eu preciso ler aquele artigo, eu preciso ler aquele livro, então eu preciso dar hiperfoco naquilo, então eu vou com canetas coloridas, vou marcando, vou anotando. Essa é uma técnica que eu uso, por quê? Depois eu faço uma imagem mental daquilo. Eu sou muito boa com imagem mental. Mesmo. Então, uma das áreas da minha memória que eu já identifiquei através do autoconhecimento, que é a primeira coisa que eu falei com vocês aqui nessa live, que eu já identifiquei que é uma coisa que me ajuda na hora de estudar. Então, por exemplo, esse artigo aqui, um que eu gosto muito, foi um dos primeiros artigos que eu li para o mestrado, que ele fala da área de carreira, os pressupostos teóricos dessa área. Então, o que eu faço? Eu já marco de cores diferentes, então aqui tem o rosa e amarelo, e eu sempre escrevo ao lado do parágrafo uma palavra-chave, uma, duas, no máximo três, assim, não gosto de escrever muito, senão fica uma frase muito longa, mas palavras-chave que eu vejo que são fundamentais para eu entender e compreender aquele trecho do texto. Porque eu sei que depois a gente não consegue ler o texto de novo várias vezes. Então, quando eu coloco as palavras-chave ao lado dos parágrafos, quando eu bato o olho de novo no texto, eu consigo olhar e saber do que ele está falando. Por exemplo, aqui. É uma página inteira de texto, que eu já tenho tempo, que eu já li esse texto, né? Então eu não vou lembrar. Olá, Davino, Dani, Larissa. Então eu não vou lembrar totalmente, mas quando eu começo a ler aqui, ao lado, eu sei exatamente o que o texto fala. Então, se agora eu batesse o olho aqui, eu conseguiria falar para vocês rapidamente o que o texto está falando. Então, eu conseguiria olhar aqui pela lateral, pá, 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 pá. Então tá aqui. Esse é um formato que eu uso para hiperfoco quando eu vou fazer leitura. Então eu não consigo, é claro, gravar o texto por inteiro, aprender e absorver. Porque pra gente absorver mesmo algo é aquilo que as pessoas usam a palavra mais, é mais uma meditação naquilo, é meditar naquilo mesmo. É você lê 2 vezes, é você ler 3 vezes, é você compreender aquilo, aplicar aquilo na tua vida. Então às vezes a gente não tem tempo pela vida corrida, então essa é uma coisa que eu faço muito e me ajuda demais, demais. Vou ler o texto, faço as marcações e depois das marcações eu escrevo ao lado dos parágrafos palavras-chave específicas que é como se fosse o resumo daquele parágrafo inteiro, né? O resumo daquele parágrafo inteiro. Vocês sabem que um texto bem escrito, ele tem o que a gente chama de tópico frasal, que é a frase, a primeira frase do parágrafo é aquela frase que é como se fosse o título daquele parágrafo. Então isso se chama tópico frasal. Quando você tem um parágrafo aqui, aí você tem uma frase inicial com ponto final, né? Uma sentença ali, e aí você, que começa lá da letra maiúscula até o ponto final, e essa sentença, ela resume todo o parágrafo. Aí depois você tem ali os outros conteúdos. Ana Laura vai ficar salva, vai mostrar pra ela. E eu posso fazer uma live também, gente, se vocês quiserem, manda pra mim no direct. Eu faço uma live só sobre essas técnicas de estudo, porque eu sou uma pessoa que quase não estudo, né? E a faculdade, é pós, é mestrado, é doutorado, agora eu vou iniciar o pós-doc. Então, gente, se tem uma coisa que eu faço nessa vida é ler textos científicos. Tudo que eu falo com vocês é de PBE. O que é PBE? Psicologia baseada em evidências. Então eu falo baseado em evidências, falo baseado em textos científicos que eu tenho lido e outras coisas aleatórias que eu gosto de ler também. Por exemplo, esse texto aqui, é O Espelho, de Machado de Assis. Um texto velhinho, né? E eu já tenho ele há algum tempo e de vez em quando eu gosto de reler. Então aqui eu tava relendo também O Espelho e aí eu faço a mesma coisa, escrevo ao lado, conteúdos importantes para eu relembrar aquilo, para quando eu der uma olhada, que na verdade o texto Machado de Assis a gente tem que ler com dicionário do lado, né? Tem que ler com dicionário, porque o negócio é complicado. Ah, legal. Camila, Suelen, vocês estão pedindo a live, Larissa. Beleza, eu vou fazer então uma live só sobre estudo, só com técnicas que eu uso para estudar, porque essas técnicas eu uso para os textos
impressos, tá? Live de técnica de estudo, ótimo. Com textos impressos. Eu não imprimo todos os textos. Por diversos motivos, tá? Ambientais também, mas é porque eu também não gosto de muito papel. Algumas coisas eu gosto, assim, manualmente, mas eu uso muito texto em PDF, né? Ele é online. Então, dentro do meu texto online, eu sigo no mesmo formato. Então, se eu abrisse pra vocês aqui agora um PDF meu, né? Assim, ele, dia da Vi, não vou fazer então a live. Se eu tivesse um PDF meu agora, abrisse pra vocês no Adobe, vocês iam ver meu PDF ali, online, também marcadinho de amarelinho, também marcadinho de rosinha, de laranja. Eu boto cores diferentes nas marcações e também escrevo as palavras-chave ao lado, pelos comentários. Então, hoje, quando eu abro um texto, principalmente se for um texto estrangeiro, né, um texto em inglês, e eu leio muita coisa em inglês mesmo por conta do doutorado, a maioria das minhas referências, acho que 80% das minhas referências são referências que são de textos publicados em inglês. Então, quando eu leio inglês, eu não vou depois ter tempo para reler aquele texto de novo, porque a minha leitura do inglês é bem mais demorada que o português. Eu demoro um número de horas muito maior. Então, o que eu faço? Eu faço essa mesma técnica, marco palavra-chave ali e escrevo ao lado dos parágrafos. No texto em inglês eu escrevo mais um pouco, tá? No texto em inglês eu não boto só a palavra-chave assim como eu boto no texto em português. Eu coloco às vezes uma frase, tá? Então no texto em inglês eu sempre faço isso, eu coloco uma frase que resume melhor aquele parágrafo. Então quando eu vou pegar um texto, e às vezes, assim, ontem mesmo aconteceu, tem uma amiga que ela é doutora e ela trabalha em uma outra universidade, até fora aqui do Rio de Janeiro, e aí ela me pediu uma indicação de um texto sobre sucesso na carreira. E quando ela me perguntou, eu falei, cara, de cabeça não tô lembrada, quem é o autor desse texto? Aí ela, cara, não sei. Aí eu fui, joguei aqui no meu pesquisar do computador, porque eu também já organizo toda a minha pasta de textos do computador. Gente, assim, eu posso fazer um dia uma live só pelo meu computador, porque se eu abrir pra vocês agora a minha pasta, tá tudo organizado em pastas por temas. Então, se você me perguntar agora, Luara, me fala um texto sobre adaptação do ensino superior. Quero entrar no ensino superior. Como que eu posso fazer para me adaptar melhor ao ensino superior? Minha filha faz ensino superior. Texto você tem? Tenho na minha pasta de adaptação para o ensino superior. Ali. Ah, não, eu quero um texto sobre desenvolvimento profissional dentro de empresas de grande porte. Tem? Tenho, deixa eu olhar aqui, tem ali a pastinha. Então eu separo por temas, por nome de autor e pelo título do texto. Eu faço isso sempre. Então assim, não tem erro. Me pediu, eu vou jogar aqui no pesquisar, vou escrever o título ou a palavra-chave e ele vai me dizer ali onde que tá. Sim, Camila, organizar os textos no computador. Não tem como, sabe por quê, gente? Depois a gente fica perdida. E assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, pra encerrar essa live, que eu tenho que ir pro trabalho agora também. Você vai demandar um tempo para você organizar. Tudo que a gente inicia demora um pouco mais, né? Tudo que a gente inicia demora. Então vai demandar um tempo maior para você organizar. Mas depois que você organiza, você tem muito mais tempo livre. Porque depois que você organiza, você sabe onde é que tá tudo. Você não perde mais tempo procurando. Você sabe onde é que tá. Então, quando a gente faz isso nos nossos textos no computador, quando a gente faz isso com as fotos do celular, quando a gente faz isso com os materiais que a gente tem no celular, quantas coisas a gente sai salvando, depois nem sabe onde colocou. Quantos links a gente salva de sites, páginas interessantes, depois a gente nem sabe nem onde tá nada. Então, isso é uma coisa importante pra gente pensar, tá? E vocês podem utilizar isso pra vida de vocês, assim, pra vida, que vocês vão ver. Principalmente quem quer seguir essa carreira acadêmica, seguir essa carreira de mais estudo, seguir a carreira de crescer, né, profissionalmente. É a organização que falta aqui. Pois é, a organização é a chave do sucesso. Organização é a chave, assim, na boa, muito. Não é fácil, não. Mas, uma coisa importante, o Instagram já mandou aqui que falta 1 minuto pra fechar a live. Organização, segredo. A organização é ótima. Eu vou compartilhar com vocês tudo que eu uso para organizar minha vida, técnica de estudo, eu vou compartilhar tudo. Mas sabe o que vocês têm que extrair? O que funciona para você. Não necessariamente a organização da Luara é a melhor organização para você na sua realidade de vida, tá? A organização da Luara pode funcionar em parte para você, mas em outra parte pode ser que você tenha que implementar coisas novas. Tem parte que talvez você tenha que ignorar uma coisa que eu faço que você não vai conseguir sustentar. Então faça sempre isso. Extrai o que é bom, mas veja o que funciona para você, tá? Fica se comparando não. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia a todos.